Meus irmãos, nós temos conversado, por ocasião da nossa escola bíblica dominical, sobre o tema Janelas da Alma. E essa série vem se dedicando à reflexão sobre o livro dos Salmos. Nós já tivemos diversas conversas a partir das lições propostas pela revista, e hoje achei razoável interromper um pouco a sequência da revista, mas nós vamos refletir a respeito de um salmo precioso. No próximo domingo nós retomamos a sequência para estudarmos o Salmo 89. Hoje nós vamos nos concentrar com as lições, nós vamos nos concentrar nas lições que podemos e devemos aprender com o Salmo 103. Eu gosto muito desse salmo. Acho que é um dos meus favoritos. Você tem um salmo preferido? Aquele que você gosta de ler, aquele salmo cuja leitura sempre impacta o seu coração, te quebranta. É importante nós termos esses textos. O Salmo 103 é um salmo muito precioso para mim. Nós vamos ler todo o Salmo 103, leitura alternada e voluntária. Vamos fazer do seguinte modo: cada irmão que sentir o desejo e que tiver condições vai ler um versículo, ok? E assim, com a contribuição de todos, nós vamos dar conta de todos os 22 versos do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Amém. Meus irmãos, os salmos são, ao mesmo tempo, poesias e orações. Os salmos são poesias. Poesia é aquela linguagem empregada com interesse, é aquela linguagem empregada com intencionalidade.
Quem aqui gosta de poesia? É bonito, né? É bonito. Os salmos são poesias. Só que as poesias dos hebreus diferem um pouco das nossas, porque as nossas poesias geralmente têm relação com a métrica, têm relação com a sonoridade, a gente gosta de rima, por exemplo. Os hebreus se importavam com o sentido. Então, a rima dos hebreus não era sonora, mas era uma rima relacionada à ideia, ao conceito. Ok? Davi foi um grande poeta, autor de inúmeros salmos, o homem segundo o coração de Deus, registrou diversas de suas poesias que fazem parte do saltério. Os salmos são, além de poesias, orações. E diferentemente de poesia, que a gente não entende muito, mas acha bonito, de oração a gente compreende um pouco mais. Afinal de contas, o crente pode orar, ele fala com o eterno Deus através da mediação de Jesus Cristo. A oração deve ser um hábito santo em nossas vidas. Então, uma poesia, ou melhor, um salmo é uma poesia e uma oração. A pergunta que surge é a seguinte: como pode a Bíblia, que é a palavra de Deus, conter um livro com palavras do homem para Deus? Bem, orar é entrar em diálogo, é entrar em relacionamento com Deus. E o ser humano não é capaz de fazer isso sozinho, de forma autônoma, de forma independente. É importante nós termos essa compreensão. Não temos condições de entrarmos em relacionamento com Deus sem o auxílio dele mesmo. Sozinhos, desassistidos, de forma independente, nós não reunimos condições de nos relacionarmos com o Senhor. É preciso também compreendermos a oração a partir de Jesus Cristo. Só Jesus orou corretamente. Só Jesus colocou diante do Pai toda a alegria, também toda a angústia, todo o agradecimento, como só Ele poderia fazer. É por isso que devemos nos unir aos discípulos de Jesus que compareceram diante do Mestre e lhe rogaram: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos não compareceram diante de Jesus para fazerem o seguinte pedido: Senhor, ensina-nos a pregar. O Senhor prega tão bem, ensina a gente a pregar. Seja o nosso professor de homilética. Não. Os discípulos também não disseram para Jesus: Senhor, ensina-nos a exorcizar demônios. Não. O pedido dos discípulos foi: Senhor, ensina-nos a orar. E eu penso que os discípulos fizeram esse pedido porque a vida de oração de Jesus era intensa. A impressão que tenho lendo os evangelhos é que a oração era um momento de deleite para nosso Senhor. Era um momento de comunhão, era um momento de intimidade, não apenas um momento de obrigação. Quem aqui nunca sentiu sono ou vontade de parar de orar depois de 5 minutos? Assistindo o Netflix, assistindo o Prime, que mais? O Star, Disney, não faltam plataformas de streaming. O tempo passa e a gente nem vê, mas para orar, 5 minutos às vezes parece 1 hora. Essa não era a realidade de Jesus. Os evangelhos registram que nosso Senhor passou noites orando. E grandes momentos do ministério de Jesus foram antecedidos por vigílias. Por exemplo, antes de escolher os 12, os evangelistas registram que Jesus passou a noite em oração. A lição a ser aprendida é a seguinte: o momento é singular, o momento exige
cautela, o momento é difícil, você precisa tomar uma decisão importante, busque a presença do Senhor, busque a direção do Altíssimo através de comunhão com Ele. E isso se dá através da palavra e da oração, meios de graça do Senhor para nós. O Salmo 103, meus irmãos, pertence ao quarto livro dos Salmos, que compreende os Salmos 90 a 106. Esses salmos enfatizam o louvor a Deus pelos mais variados motivos. O que eu gosto no Salmo 103 é que aqui nós não encontramos nenhum pedido sequer. Ô Senhor, abençoa minha sogra. Ô Senhor, abençoe meu amigo no trabalho. Abençoe meus filhos. Você não encontra nenhum pedido no Salmo 103. O salmista dedica-se apenas a exaltar o Senhor, apenas a glorificá-lo, apenas a adorá-lo. E nós precisamos incorporar isso em nossas vidas, de termos momentos de contemplação apenas, de nos concentrarmos em Deus e de declararmos a sua grandeza, declararmos a sua santidade, declararmos o seu poder, a sua onipresença, a sua graça que é melhor do que a vida. Às vezes a gente pensa que oração é pedir apenas. Não. Não estou dizendo que pedir é errado, até mesmo porque a Escritura mesmo nos estimula a tornarmos conhecidas diante de Deus todas as nossas petições. Entretanto, oração não é pedir apenas, ok? Se você desejar comentar algo, fazer algum apontamento, alguma pergunta, você tem toda a liberdade para fazer isso, ok? Na conversa, na troca, o material da aula é enriquecido. Eu preciso de vocês, ok? Eu chamo a atenção de vocês para a primeira e para a última sentença do Salmo 103. O que a gente encontra no verso 1 e no verso 22? Que frase? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Note que essa ideia serve como uma espécie de moldura para o Salmo. O Salmo começa e termina com a mesma ideia de que nós devemos bendizer o nome do Senhor. E o salmista dirige esse convite para ele mesmo. Ele não está convidando o outro, ô Léo, vamos bendizer o Senhor. Não, ele dirige, pelo menos nesse momento, o convite para ele mesmo. Ele está relembrando, recordando a sua alma de que o louvor é conveniente, é necessário, porque às vezes a gente se distrai. Às vezes outras coisas ocupam a nossa mente, o nosso coração, e a gente se entrega a essas demandas que envolvem o nosso trabalho, que envolvem a nossa família. A gente é absorvido pela agenda, pelas dificuldades, e às vezes a gente se esquece de que o propósito da nossa vida é a glória de Deus. Então, o recadinho que o salmista endereçou para ele mesmo, nós devemos endereçar para os nossos corações. Então, a Débora frequentemente deve dizer para ela mesma, Débora, não se esqueça de louvar a Deus. Edelton, a mesma coisa. Edelton, louve ao Senhor. A gente precisa ter essa compreensão, ok? O texto vai apresentar para a gente diversas motivações para louvarmos a Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Em primeiro lugar, o salmista diz para a gente o seguinte, eu tenho motivos para ser grato. Os primeiros versos tratam sobre a gratidão. O salmista reconhece tudo que o Senhor tem feito na sua vida e por conta desse reconhecimento, ele
agradece, ele está contente e ele expressa isso para Deus, ele verbaliza isso. Às vezes nós erramos porque nós não verbalizamos a nossa gratidão. Pode ser que lá dentro a gente até tenha essa postura de gratidão, mas a gente não verbaliza, a gente não expressa. É importante a gente comunicar a nossa gratidão. Isso acontece muito dentro de casa. A gente até reconhece o trabalho da patroa, o trabalho da esposa, mas a gente não diz: olha, obrigado, você passou a minha camisa hoje, você lavou a roupa está cheirosinha, está cheirando amaciante. Não é gostoso pegar a camisa e a camisa estar com cheiro de amaciante? É bom demais. Ou você vai deitar e o lençol está cheirando amaciante. É gostoso. Agradeça, poxa. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado pela sua dedicação a nós. Faça isso também no seu relacionamento com o Senhor. Deus, estou vivo hoje ainda. Acordei. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem me sustentado. Obrigado. Obrigado, Pai. Marcão, você vai ser o meu ajudante hoje. Você vai falar no microfone, eu vou liberar. O Solon está ali. Libera o vermelho, Solon. E aí, todo mundo que quiser participar, você vai levar o microfone. Pode ser? Sim, senhor. Aê, gostei do senhor. Só queria fazer uma lembrança primeiro, nesse ponto. Em que momento a gente ora? Vou chegar em casa, vou orar. Aí você chega em casa, você já liga a televisão, você já vai conversar com a família. Com 10h30, 11 horas da noite que você vai deitar, não fiz a oração. E aí? Então, o momento que a gente faz a oração, eu acho relevante e importante. Inclusive, eu peco também, tá? Às vezes eu deixo para o final e está errado. Só queria fazer a observação que o momento da oração eu julgo importante também. É isso aí. A gente precisa também, Marco, se preparar para a oração. Os protestantes gostam de criticar os católicos, não é? Infelizmente. Às vezes a gente sente até um prazer de criticar os católicos, mas eles têm algumas práticas que devem nos inspirar. Por exemplo, o católico se prepara para o momento devocional. Nós não compactuamos com aquele modelo devocional. A gente não precisa recorrer a itens, a objetos. Nós não recorremos a isso. Não faz parte da nossa tradição. Mas eu admito que acho bonito a maneira como eles se preparam para o tempo devocional. Tá? A impressão que tenho é que aquilo é uma coisa importante para eles, e todas as coisas que são importantes exigem um preparo prévio. Tá? Então, tão importante quanto orar é o tempo que a gente faz isso, o estado do nosso coração nesse exercício devocional. O salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Tá? E ele começa a elencar os benefícios que Deus lhe deu. Nos versos 3 a 5, nós encontramos 5 ações de Deus incluídas no processo de salvação. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Meu irmão e minha irmã, Deus perdoa todas as iniquidades, não apenas algumas. Deus perdoa todas. Tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que fizeram com a gente, Deus perdoa. Nós precisamos ter essa plena certeza dessa absolvição que vem da parte do Senhor para nós. Ele não perdoa apenas algumas transgressões, ele perdoa todas. Você é alguém perdoado, perdoada, perdoado. Ok? Deus perdoa os pecados de forma integral. Não há nada que possa ser descoberto sobre você que já não tenha sido coberto com o sangue de Jesus.
Se aproprie disso, meu irmão e minha irmã. Não há nada, repito para reforçar, não há nada que possa ser descoberto sobre você que já não tenha sido coberto pelo sangue de Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça, como lemos no Novo Testamento. Prosseguindo, ele não quer esquecer de nenhum dos benefícios, e ele está recapitulando todos. Verso 3: quem sara todas as tuas enfermidades. Deus tem poder para curar. Ele é o médico dos médicos. E Ele cura nosso corpo e nossa mente. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo dinamarquês protestante, chamado Søren Kierkegaard. E o Søren Kierkegaard costumava dizer o seguinte: da mesma forma que há doenças imaginárias, há saúdes imaginárias. Repito, da mesma forma que há doenças imaginárias, há saúdes imaginárias, porque tem gente que pensa que está bem e não está nada. A pessoa está doidona, né? A pessoa está loucaça, mas pensa que está bem. Então, o Senhor pode sarar as nossas enfermidades até quando a gente não as identifica em nós. Ele pode nos sarar. Ok? Então é por isso que a gente apresenta diante do Senhor as pessoas que estão enfermas, é por isso que a gente ora por aqueles que estão depressivos, é por isso que a gente intercede por aquelas pessoas que consideram suicídio. Ontem eu fiquei assustado, porque eu recebi uma notícia: pastor, eu vou me matar. Oh, meu Deus. Falei, você não vai fazer isso. Não sabia quem era. Pegou aí o contato e... Acontece essas coisas, viu, gente, na vida pastoral. Eu não trabalho só de domingo, não, tá? Às vezes tem gente que pensa que o pastor só dirige o culto. Tem muita demanda, viu? E olha, é o BO de todo mundo que alcança a gente. Então o pastor carrega o fardo de muita gente, tá? Então é esse menino, eu vou me matar. Falei, você não vai fazer isso, rapaz. E aí, depois de algum tempo de conversa, eu vi que ele estava assim, muito fragilizado por conta de ter interrompido um relacionamento. E para ele, sem esse relacionamento, a vida não tem mais sentido. Aí eu falei, não. Sabe o que você vai fazer agora? Agora você vai dormir. Você precisa dormir. Eu também preciso dormir. Já era 10h30 da noite. Falei, eu não tenho condições de ficar conversando com você agora. Então você vai dormir e amanhã a gente conversa melhor. Eu não sei vocês, mas quando eu estou mal, dormir para mim é o melhor remédio. Se eu tenho condições, dificilmente tem, 8 horas eu já vou dormir. Aquele dia que tá ruim. Porque a gente acorda renovado. Então eu falei para ele, você vai dormir e amanhã a gente conversa. Ele até pediu a minha ajuda para falar com a moça. Vamos conversar sim, posso te ajudar. Mas cada coisa na sua hora. Agora é hora de você implorar a graça do Senhor sobre a sua vida e para de cogitar essas coisas. Tira isso da cabeça. Ok? Aí ele, ok. Tá? Então, o Senhor pode sarar esse menino. E eu tenho orado para que o Senhor faça isso. Deus pode sarar de todas as nossas enfermidades. O salmista prossegue, ele não quer esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Quem da cova redime a vida, e ele vai dizer ainda, e te coroa de graça e misericórdia. Finalmente, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. São benefícios demais, hein? Olha lá, encheu o slide todo com os benefícios de Deus para nós. Nós não devemos esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Mas, infelizmente, parece que nós temos mais tendência à ingratidão e à insatisfação do que à gratidão e ao contentamento. A gente tem melhor memória
para guardar aquilo que a gente não gostou, do que para guardar aquilo que a gente tem recebido de bem. A gente se recorda mais vividamente de uma ofensa do que de uma palavra de afirmação. Às vezes a gente carrega coisas que a gente escutou lá na adolescência, uma frase. Puxa, meu pai falou aquilo. Mas, gente, tem horas de palavras de afirmação e você se concentra em 3 segundos de uma palavra que foi de fato maldita. Eventualmente a gente solta palavras que são malditas. A gente deve implorar o perdão do Senhor e tentar reparar na medida do possível. Mas, às vezes, isso não é possível. O pai já morreu, o avô já faleceu, a pessoa está distante. Como proceder dessa forma? Implore graça da parte do Senhor. Senhor, me ajude a me concentrar no que foi bom, em vez de ficar preso àquilo que foi ruim. Tá? Você precisa, e eu preciso, nós precisamos nos concentrarmos naquilo que é bom, não no que é ruim. Ok? Alguma questão, gente, até aqui? Alguma pergunta, algum caos? Pode falar do seu vizinho. Não? Ok. Nós precisamos aprender o contentamento com o suprimento das nossas necessidades e não apenas dos nossos desejos. Tá bom? Precisamos ser gratos. E aí eu lembro da história do Charles Plumb. Você tem ali um paraquedas. Charles Plumb foi piloto na Guerra do Vietnã. Era um norte-americano, servia ao exército norte-americano e foi parar lá no Vietnã. Depois de muitas missões de combate, seu avião foi derrubado e ele conseguiu se salvar por conta do paraquedas. Ele ficou 6 anos preso lá no Vietnã. Tipo aquilo que a gente encontra em Rambo 2, A Missão. Um dos melhores filmes que existem. Essa é a minha opinião. Rambo 2, A Missão, é um dos melhores filmes da franquia. Melhor que o Rambo 1, melhor que o Rambo 3, lá no Afeganistão. E dica para os pais aqui de meninos. Põe o seu menino para assistir Rambo. Põe o seu menino para ver coisas de homem. E faça essas coisas juntamente com eles. Porque se você não ensinar o seu menino a ser homem, a televisão vai ensinar ele a ser frouxo. Os desenhos contemporâneos querem tornar os meninos em donzelas. Infelizmente. Eu me recordo, na minha infância, o tema dos aniversários era Rambo. Né, colocava aquela faixa do Rambo aqui assim. Lógico, gente, com moderação, né? Não vai colocar o menino para assistir Rambo com 4 anos de idade. Tudo tem o seu tempo. Mas eu insisto na importância do pai de menino educar um homem. E com a menina, né, a mãe também tem que ensinar a menina aquelas coisas que são típicas do universo feminino, a se maquiar, não é? A se vestir bem, super bacana isso daí. Ok? Por que eu cheguei nisso daí? O Charles Plumb servia no Vietnã, ficou preso, né, como aconteceu lá em Rambo 2, A Missão. Ele ficou preso durante 6 anos, até que ele foi resgatado. Ao retornar aos Estados Unidos, ele passou a dar palestras. E aí um dia, ele estava tomando café em um restaurante, quando alguém chegou e disse para ele: você é Charles Plumb? E ele: sim, como é que você sabe? E aí esse cara respondeu: eu dobrava o seu paraquedas. Ele era um aviador e aquele cara um simples marinheiro. E o Charles Plumb disse que naquela noite ele não conseguiu dormir, porque ele se recordava de que diversas vezes ele passou por aquele cara e sequer disse bom dia. Mas se não fosse ele, pacientemente dobrando os paraquedas, ele não teria sobrevivido. Então, Charles Plumb começou a iniciar as suas palestras com a seguinte pergunta: quem dobrou seu paraquedas hoje?
Ele fazia essa pergunta justamente para estimular seus ouvintes a serem gratos. Porque muitas vezes nós somos beneficiados em virtude de ações que nem consciência nós temos que foram realizadas. Tá? Oi, Zé. Espera aí, Zé, que o Marcão vai chegar. Deixa ele entrar, ele está de pé ali. É mesmo, é mesmo. E, gente, ó, deixa eu entregar. O Zé Carlos, ele mantém na Bíblia dele o boletim, né, que saiu quando ele nasceu. Né? Então, o boletim da semana da igreja que ele frequentava lá em São Paulo. Da minha mãe, né? Conta essa história para a gente aí, Zé, depois do seu comentário, que essa é uma história muito curiosa. Irmãos, é bem rápido. Eu estava vendo um documentário esses dias mesmo a respeito de paraquedas. E então, aquele documentário estava salientando que para dobrar um paraquedas se leva no mínimo meia hora ou 30 minutos. Não é uma coisa assim rápida, né? Então, porque tem vários detalhes, né, importantes, né, que tem que ser feito ali tudo com muito cuidado para evitar uma situação terrível depois, né? Puxa, Zé, obrigado por compartilhar. Ou seja, não é uma coisa simples, não é levar o lixo para a rua. Não, não. É uma atividade demorada. Oi? Oi? E isso faz lembrar que muitas vezes a gente às vezes quer ajudar alguém, quer ser útil na vida de alguém, mas a gente muitas vezes não quer perder muito tempo, né? A gente quer fazer, mas de uma forma rápida, porque a gente tem outras coisas que a gente imagina ser mais, né, importantes. Então, nesse exemplo que o pastor deu, essa pessoa, né, gastou quanto tempo ali, né, dobrando aquele paraquedas ou aqueles paraquedas, e sempre com muito cuidado, né, porque nunca houve um acidente, né? Então, eu vejo a necessidade que temos, né, de estarmos sempre atentos, né, e fazermos as coisas com cuidado com o próximo, né? É verdade. Tem que ser muito corajoso para saltar de paraquedas, né? Eu não tenho coragem. A Raquel, minha esposa, 3 filhos para criar, chegando nos 40, fala que quer pular de paraquedas. Fala, Raquel, você está de brincadeira comigo. Quer andar de balão lá em Boituva. A senhora também, dona Fátima? Já foi ou quer ir? Já pularam? Gente, mas precisa de muita coragem. É gostoso. Bacana, bacana. Ah, eu não tenho coragem, reverendo, não tenho. A Raquel, tá certo. Tem que ter coragem. Zé, agora conta pra gente da história do boletim. Muito bacana essa história. Isso aí, eu encontrei muitos anos. Não é um boletim pleno, completo, mas era uma anotação do boletim na época, quando eu nasci, uma anotação, né? E essa anotação estava dentro da Bíblia da minha mãe. Minha mãe guardou aquilo lá até ela falecer. Ela faleceu com 87 anos. Então, ela sempre teve, né, depois, quando eu nasci, ela sempre tinha aquele recorte do boletim a respeito do nascimento do seu filho, né, do meu nascimento. E ela dizia, nesse dia ou nessa semana, nasceu o primogênito da dona Edith, o senhor Aristides, que Deus abençoe, e tal, aquelas palavras todas, né? E quando ela faleceu, eu peguei aquele recorte e falei, agora ele é meu, né? Então, eu sempre mantenho, não está aqui, está na outra Bíblia, eu sempre mantenho, quando eu faço aniversário, eu coloco num salmo do mesmo número, está entendendo?
Então, eu, por exemplo, estou fazendo 22 hoje. Então, eu coloco no Salmo 22. No ano que vem, eu vou colocar no Salmo 23, entendeu? Então, mantendo ali, né? Mas, na verdade, estou fazendo 47 ao contrário, né? Olha, Zé, do jeito que o irmão está conservado, você vai chegar no 150 fácil, viu? Vai usar até o fim esse marcador aí. Vai dar conta do saltério todo. Obrigado, viu, Zé? Pela graça. Você me contou essa história, acho que o ano passado, eu achei ela tão bonita. E é interessante essas coisas que a gente guarda, não é? Porque despertam boas lembranças. Eu guardo um boletim também, Zé. Eu guardo um boletim da Igreja Central do ano de 2002 ou 2003, não me recordo. Nesse boletim havia assim uma série de resoluções do conselho. E naquele boletim constava que o conselho da igreja resolveu considerar o jovem Thales, na época, como aspirante ao sagrado ministério. Então eu tenho esse boletim guardadinho até hoje. Vale a pena, né? O Dani ali, Marcão. Pois é, acabou soltando, né, Dani? Acabou soltando. E graças a Deus por isso, né, Zé? A gente só envelhece quem está vivo, né? É Deus que conserva a nossa vida. Então a gente tem que ser grato, é privilégio, é bênção de Deus para nós. Vamos lá, prosseguindo. O salmista compreendia que tinha motivos para se sentir perdoado. Depois da ideia de gratidão, o verso 6 introduz nova ideia dentro do salmo. O salmista declara: o Senhor faz justiça. O povo que não deve esquecer de nenhum só dos benefícios de Deus, muitas vezes é ingrato, e a prova disso é a experiência do povo lá no deserto. Entretanto, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, verso 10, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Você já imaginou se Deus tratasse você de acordo com seus pecados? Se hoje o André mandar bem, eu vou abençoá-lo. Se ele fizer coisas erradas, eu só vou castigá-lo. Não ia dar certo, né, André? A gente não estava mais aqui para contar a história. Eu sei muito bem. Comigo seria a mesma coisa. Não há relacionamento que sobreviva a essa postura de retribuir como merece. Pense no casamento. Não tem casamento que sobreviva a essa postura de retribuir o tempo todo. Falou, eu retruco. Eu estou dando risada também. Porque às vezes a gente faz isso lá em casa, né? A patroa mal acabou de falar e você já está soltando os cachorros em cima. Gente, se for para retribuir o tempo todo, na exata medida, proporcionalmente, não há casamento, não há relacionamento que sobreviva. Ok? Então, se cale de vez em quando, engula o sapo, tá? Conta até 3, pede misericórdia para o Senhor, porque não dá para retribuir proporcionalmente o tempo todo. Deus não faz isso com a gente, é por isso que esse relacionamento se mantém, por causa da misericórdia e da graça do Senhor. E aí o salmista prossegue: quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto de saber que Deus me afasta da minha transgressão. Está lá aquilo que eu fiz e não deveria ter feito. Em vez do Senhor pegar isso daqui, me aproximar e aproximar isso de mim, Ele afasta essa coisa feia de mim. Às vezes, nos nossos relacionamentos, a gente faz o contrário. A gente aproxima a pessoa do delito que ela cometeu. Você está falando aí, mas no dia 25 de outubro de 1971, você fez isso, isso e aquilo outro. Em vez da transgressão ser afastada, a pessoa
aproxima. Deus não faz isso, não. Deus não joga na nossa cara. Deus nos perdoa. Marcão, aqui é o reverendo Salvador, por favor. Deus afasta a nossa transgressão de nós. Por favor, reverendo. Graças a Deus, porque nós não podemos, nem precisamos carregar a culpa, né? Porque Ele joga no profundo do mar e esquece. E na verdade nós não esquecemos, mas só que nós não podemos e nem precisamos apertar a ferida do outro, nem a nossa ferida também. Que bom isso, né? Essa é uma boa notícia. Isso é evangelho, né, reverendo? Isso é evangelho. Deus perdoa a nossa transgressão e na linguagem bíblica se esquece. Não é que Deus sofreu amnésia, né? Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Quando a Bíblia declara que o Senhor lança as nossas iniquidades no profundo mar, a ideia é de que Ele não vai usar aquilo para nos condenar, uma vez que Ele já perdoou isso em Cristo. Ok? É isso daí, gente. Deus é gracioso. O salmista declara: eu tenho motivos para me sentir amado, e ele vai dizer: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Que boa notícia! Que boa notícia! O Novo Testamento ensina que Deus é Pai. Jesus Cristo nos ensinou a chamarmos o Senhor de Pai Nosso. E Ele é um Pai bom. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de todos os que o temem. Tá? O texto prossegue, gente. E aí o salmista fala sobre a transitoriedade da vida. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. A ideia aqui é de que a vida passa. A vida da gente é instável e nós não temos condições de mantê-la. A gente tem aprendido isso como igreja, como comunidade. Nos últimos meses a gente perdeu gente muito querida aqui. Muito querida. A gente tem experimentado isso, que os dias são pequenos e que a vida passa. Então o salmista está declarando aí, reafirmando a transitoriedade da vida. E ele afirma a transitoriedade da vida em comparação com a misericórdia do Senhor que não passa. A ideia do salmista é a seguinte: enquanto a vida passa, a misericórdia do Senhor jamais passará. A vida é circunstancial, é instável, mas o amor de Yahvé é estável para sempre. Tá? Ainda quanto à transitoriedade da vida, eu gosto muito de uma frase do reverendo Antônio Gouveia Mendonça. Quem foi Antônio Gouveia Mendonça? Antônio Gouveia Mendonça foi pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Obteve doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo e destacou-se no campo das ciências da religião no Brasil. A minha formação em 4º grau é em ciências da religião. Meu mestrado foi em ciências da religião. E eu gosto muito desse campo de estudos. E o Antônio Gouveia Mendonça foi um dos precursores desse campo no Brasil. Ele foi professor durante muito tempo na Universidade Metodista, que fica ali em São Bernardo. E em 2002, ele deu a sua última aula, e ele se despediu da docência e dos seus discentes. E olha lá o que ele disse: vejo o sol da existência aproximando-se perigosamente da linha do horizonte, não posso, como Josué, fazê-lo parar. Ele vai inexoravelmente pôr-se. Caminho na direção oposta ao tempo, e por isso ele se encurta. Eu gosto dessa ideia. Eu não posso fazer o sol parar, como aconteceu com Josué. E é assim com a gente, não é?
A vida está passando. Por isso que a gente precisa fazer boas escolhas e devemos nos apegar à declaração bíblica de que a misericórdia do Senhor é assim algo constante em nossas vidas. O amor de Yahvé, verso 17, existe desde sempre e para sempre. Ok? Último ponto da nossa aula hoje, e eu gosto muito disso daqui. Eu tenho motivos para compartilhar a minha fé. O salmo começa no singular, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas no final do salmo, o salmista se move para o plural. Ele inclui outras pessoas. Olha lá. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. O salmo começou com bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas o salmo vai se ampliando, vai ficando mais largo, e outras criaturas são incluídas. Os anjos devem louvar. E aí, não satisfeito ainda, o salmista inclui mais gente. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. A coisa fica ainda mais elástica no verso 22. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras. A ideia aqui é de que o salmista está recrutando vozes para compor um coral. O nosso coral hoje estava bonito, hein, gente? Eu fui muito abençoado com essa canção entoada pelo coro. E vocês viram que faltou espaço aqui na frente. E faltou irmãos, né, Zé? Faltaram coralistas hoje, né? Então, a ideia é de que esse coral, que estava pequenininho, foi ganhando mais membros. A ideia do salmo é esta, tá? O salmista vai incluindo outras pessoas para compor esse coral que pretende exaltar e glorificar o nome do Senhor. A reflexão a ser feita é a seguinte: quem você sonha em ver compondo esse coral? Puxa, eu queria tanto que meu marido fosse crente. Eu queria tanto que meu filho fosse crente. Ore por isso, meu irmão. Ore por isso. Implore a graça do Senhor nesse sentido e dê bom testemunho, porque o Senhor pode fazer a coisa acontecer. O Senhor, e apenas o Senhor, pode quebrantar o coração. E aí a nossa esperança é de vermos aqueles que nós amamos compondo esse grande coral que bendiz, que glorifica o nome do Senhor. Então note que o Salmo 103 possui contornos missiológicos que chamam a nossa atenção para a responsabilidade que temos de compartilharmos as boas novas do Senhor. Deus está preparando esse grande coral que precisa de mais membros e deseja nos usar a fim de que esse coro se torne cada vez maior e mais bonito. Ok? Nós temos muitos motivos para louvarmos a Deus. O Salmo 103 tratou sobre isso e nós conversamos sobre essa matéria nessa manhã. Que o bom Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que você que acompanhou a transmissão, que você seja abençoado e que você venha à casa do Senhor o mais rapidamente possível. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Zé, você vai fazer oração agora. Posso fazer um comentário rapidinho? A lição de hoje, o estudo de hoje, falou bastante a respeito também da oração, não foi? E o telefone do céu é a oração, né? E todos nós temos nos nossos contatos, nós temos inúmeros telefones, não é isso? Amigos, irmãos, né? Parentes, nós temos vários contatos. E é comum nós utilizarmos, conversarmos com esses contatos. Mas muitas vezes nós ligamos para um, para outro,
e essa pessoa não atende, essa pessoa não está do outro lado, ou a pessoa está ocupada, né? Isso já ocorreu e ocorre sempre, mas não ocorre com o nosso Deus, né? Que é o telefone do céu e a nossa oração. Toda vez que nós ligarmos, que nós orarmos, o Senhor estará sempre de ouvidos abertos para nos ouvir, né? E quando nós ligamos, eu estava pensando, quando ligamos para os nossos contatos, a ligação pode ser curta, pode ser longa, mas no final desligamos, né, daquela conversa. E é o contrário, com Deus nós não nos desligamos e Ele não se desliga de nós. Isso que é maravilhoso sabermos disso, né? Que Ele está conectado conosco, pela sua graça, né? Pelo seu amor, sua misericórdia. Ele está atento, Ele está sabendo o que está passando conosco, né? Ele conhece a nossa história, por isso que Ele não se desconecta de nós, né? E é diferente quando nós nos desconectamos dos nossos contatos, né? A oração, então, é o telefone de Deus, né? Imagina. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome pelo grande privilégio que o Senhor concedeu a cada um de nós e aos irmãos também que estão em casa, de estarmos conectados contigo, de louvarmos o Teu nome nessa manhã, de também falarmos contigo e aprendermos do Senhor. Ó Pai, pela Tua graça e pelo Teu poder, nos ajude, Senhor, a sermos melhores filhos, a estarmos, nosso Deus, mais interessados, a estarmos, nosso Deus, priorizando o Teu querer, a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, tanto na comunhão horizontal, mas também, principalmente, na comunhão contigo, Senhor, que ela seja cada vez mais eficiente, mais forte, e que ela, Senhor, com certeza, se assim realizarmos ou fazermos, o Senhor irá cada vez mais estar direcionando os nossos passos, estar nos abençoando. Ó Pai, toda a glória, toda a honra sempre ao Teu nome, e queremos sempre exaltá-lo, porque o Senhor merece por tudo que tem feito e tudo ainda fará na nossa existência. Ó Pai, nos aceite na Tua presença, perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos lava de toda imundícia, de tudo aquilo que temos feito que tenha desagradado ao Senhor, e nos oriente, Senhor, a sermos melhores do que fomos ontem, para, Senhor, para isso tudo para a Tua honra, para a Tua glória. Agora, Senhor, pedimos também humildemente que o Senhor nos leve para os nossos lares, que possamos continuar na Tua presença, Senhor, e pela Tua graça retornarmos, nosso Deus, mais no final do dia, para estarmos juntos outra vez, glorificando, louvando, honrando o Teu nome e aprendendo do Senhor, alimentando da Tua palavra. Ó Pai, a nossa oração, Senhor, que nós fazemos de forma humilde, na pessoa, nosso Senhor, do Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.